fizeram com que a nossa jornada de psicologia do Campus Paraíso voltasse ao vivo, ao ar, ao natural. Que coisa gostosa poder estar aqui com todos vocês. Obrigada. Sejam muito bem-vindos à jornada de psicologia da Univ Paraíso de 2022, que tem como tema central as diversas possibilidades de atuação do psicólogo. O que hoje eu tenho a dizer para vocês nesse momento muito especial, que me imbui de muita emoção, fico muito sensibilizada, é gratidão. É a palavra que define o que eu estou sentindo hoje. Já contei isso para o pessoal da manhã e estou contando para vocês da noite. Gratidão a Deus. Gratidão por estar aqui com vocês nessa universidade que nos acolhe, nos incentiva e prospera na construção de uma educação melhor. Gratidão a quem eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer, que é o nosso querido e eterno reitor, professor doutor João Carlos Gênio, que nos deixou esse ano. Gratidão eterna. Como seu próprio nome diz, sobrenome diz, de Gênio, ele é um gênio da educação. Um gênio da educação no Brasil. Ele iniciou o Colégio Objetivo na cidade de São Paulo em 1971 e mais tarde a nossa Universidade Paulista, a UNI, em 1988. E por aí ele foi prosperando na educação no Brasil, nas atividades de pesquisa, extensão, pós-graduação, deixando muita sabedoria para todos que o acompanhavam em todo o seu desenvolvimento e crescimento na educação. Gratidão à nossa reitora, Sandra Rejane Gomes Miesa, a qual recebemos todo o apoio e incentivo para a realização desta jornada, e honrando os passos do seu estimado marido, professor de Gênio. Gratidão à professora doutora Maria Cona Lopes, vice-reitora de graduação, que é psicóloga formada pela Universidade Paulista em 1964, que desde então sempre contribuiu de forma considerável para a construção da psicologia no Brasil. Quem estuda psicologia, quem faz diagnóstico interventivo, com certeza conhece a doutora Maria Cona Lopes. Gratidão à professora Gislaine Filhossi da Silva, nossa diretora do Instituto de Ciências Humanas e coordenadora geral do curso de Psicologia, que sempre nos apoiou, incentivou e que contribui de forma significativa para o curso de Psicologia da UNI. Gratidão à professora Leliane Filhossi Moreira, que atuando na diretoria do ICH, de um jeito muito delicado e afetuoso, não nos deixa perder o sentido da arte de educar. Gratidão às coordenadoras do Centro de Psicologia Aplicada, Maria Fernanda e Ângela Pisa, que são comprometidas, parceiras e que juntas sempre fazem o melhor. Gratidão a toda a minha equipe de professores, alguns aqui escutando na plateia. Gratidão. Vocês para mim são os melhores professores. E com a educação e a psicologia ministram suas aulas com dedicação. Gratidão à Comissão de Psicologia Paraíso, CPP. Incansáveis. Sem vocês, nada disso aqui seria possível. Muito obrigada, CPP. Vocês são nós. Gratidão à monitoria de atividades complementares. Vocês fazem um trabalho brilhante. Muito obrigada por todo o esforço, toda a ajuda que vocês dão à coordenação de psicologia aqui do Paraíso. Obrigada, Priscila, e obrigada, Ellen.
Gratidão a todos os representantes de turma. Vocês são tudo para mim. Tudo durante essa minha vida acadêmica aqui na universidade. Vocês são meu braço direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda. Sem vocês, eu não conseguiria ter toda essa multidão aqui. Obrigada. Obrigada aos representantes de turma. Gratidão. Gratidão a todos vocês. Parabéns a que ama a linda arte de ensinar. E aqui na Unic me transformei em professora, em coordenadora. Quando iniciei na coordenação, em 2009, eu tinha menos de 500 alunos no curso de psicologia, ainda lá no Campus Vergueiro. Depois passamos para cá, para a Unic Paraíso. E hoje nós somos quase 2 alunos do curso de psicologia da Unic Paraíso. Sou realizada, tenho muito orgulho e sou muito satisfeita, grata a toda a minha vivência aqui na Universidade Paulista. Obrigada. Gratidão, alunos. Gratidão, alunos. Vocês fazem parte da minha história como professora acadêmica. Como não posso deixar de lado uma outra segunda paixão, que é a neurociência, que é uma das minhas paixões, né? E não é à toa que a palestra desta noite vem falar da neurociência, e a neurociência, ela diz que a gratidão tem a ver com o nosso mecanismo cerebral. E a neurociência, ela explica perfeitamente esse processo em nosso corpo. Quando reconhecemos algum fato bom da vida, uma conquista ou qualquer sentimento de gratidão, o sistema de recompensa do cérebro é ativado. Esse sistema é o nosso corpo. Quando o cérebro identifica que algo de bom aconteceu, que fomos bem-sucedidos e que existem coisas em nossa vida que merecem reconhecimento e somos gratos por isso, ocorre a liberação da dopamina, que é um importante neurotransmissor que aumenta a nossa sensação de prazer. Bom, nesse momento, hoje, dia de hoje, eu estou imbuída, mergulhada, embebida de dopamina. Sinto muito prazer em estar aqui e poder oferecer a vocês, alunos da Unic do Campus Paraíso, essa jornada de psicologia, como disse, que foi aí cercada por várias pessoas que construíram essa jornada junto comigo, as diversas possibilidades de atuação do psicólogo. Então, curtam, aproveitem, divirtam-se. Isso aqui tudo é para vocês. Gratidão, alunos. Então, para começarmos a nossa jornada dessa noite, eu vou chamar uma mediadora, a nossa aluna Gabriela Ferreira, do 4º semestre do curso de Psicologia Matutina. Gabriela. Eu vou dar alguns avisos para vocês.
Jornal das Revistas Médicas, Revista da Escola de Enfermagem da USP, Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva e Avanço da Psicologia Latino-Americana. Terminei, gente. Então, boa vida no palestrante. Eu me arrependi depois de ter mandado esse texto tão longo. Eu falei, metade da aula vai ser para apresentação. Uma boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer demais o convite da professora, coordenadora Cláudia, tá? Por me permitir estar aqui com vocês, compartilhando algo que é de muito valor, que é pensar na psicologia do amanhã. Como que a gente pode, tá? Cada um de vocês que está no banco hoje estudando psicologia pode sair daqui com a ideia de que assim, a gente aprende com os grandes que escreveram a história da psicologia. Mas a psicologia não tem um fim, não é um ponto final. Cada um de nós é responsável por escrever as novas linhas e esse tema, muito árduo, muito estranho, né? A comissão aqui da organização do evento mandou várias mensagens para mim perguntando, professor, mas sobre o que vai tratar essa palestra? Eu acho que muitos de vocês ficaram com essa dúvida, né? Neurotecnologias, neuromodulação e assim por diante. Depois eu me arrependi também de colocar essas palavras todas numa aula só, porque também vai dar trabalho. Vai dar trabalho entregar para vocês, na verdade, todo esse novo mundo que as neurociências, de uma forma geral, elas propiciam, permitem que diversos profissionais, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, comecem a estudar os seus fenômenos, as suas questões afins, só que tendo como um princípio norteador o funcionamento do cérebro e principalmente do cérebro humano, essa grande caixinha enigmática. Então, falar de neurotecnologia, falar de neuromodulação, não é uma aula final, não é uma aula pronta, mas é falar de o quanto que nós já avançamos e o quanto que é importante que vocês, psicólogos, estudantes de psicologia, enxerguem que fora, principalmente do nosso país, psicologia norte-americana, psicologia europeia, psicologia também no Oriente, né, no Extremo Oriente, ela vem trazendo bastante essa discussão de como englobar, como trazer o uso da tecnologia no nosso dia a dia. Fazendo um rápido exercício, a casa está grande, vocês sejam todos bem-vindos. Olha, agora que eu estou enxergando, é muita gente, professora. Ufa. E quando a gente pensa em ir para um dentista, todo mundo sabe que além de ter, né, uma formação técnica com bastante competência, a gente espera que o profissional utilize as técnicas mais inovadoras, que diminuem a dor, diminuem a inflamação, diminuem o sangramento. Quando a gente vai no médico, também a gente espera que, independente da especialidade, ele possa entregar, sim, o melhor exame, o melhor tratamento, o medicamento que tem menos efeito colateral. É natural que a gente espere que qualquer profissional da área da saúde ele possa nos entregar aquilo que é de mais moderno, porque o mais moderno pode significar o quê? Pode significar redução de sofrimento, redução de custos, muitas vezes, em relação a tratamentos anteriores, às vezes não. Mas fica sempre aquela dúvida, e nós da área do comportamento humano, né, da mente, existe algum avanço na nossa área que a gente possa falar para os nossos familiares, falar para os nossos pacientes, olha, da mesma forma que a medicina vem evoluindo, que a odontologia vem evoluindo, quais são os recursos tecnológicos que o mundo vem produzindo, tá? Que podem sim fazer uso da prática do psicólogo no dia a dia. Eu ainda sinto no nosso meio, eu falo disso desde a minha graduação. Eu fui fazer psicologia por causa dessas tecnologias que eu conhecia anteriormente. Mas eu percebi que assim, a gente tem aí muitos anos árduos de poder ter essa tecnologia disponível, né, na nossa vida. Isso de forma alguma
impossibilita ou modifica o que os nossos grandes autores, né? Aqui eu sei que a gente tem todos os anos aqui, temos primeiro, segundo, terceiro, quinto. Quem é do primeiro aqui? Só para ter uma noção, levanta a mão. Segundo, terceiro não está mais no quinto, não, quarto ano. Ah, tem gente aqui em cima também, né? Pois bem, sejam todos bem-vindos. Outra pergunta que eu queria é natural que no curso de psicologia a gente tem as nossas preferências teóricas, né? Isso sempre foi e é assim. Então eu vou perguntar se uma preferência não significa de forma alguma um casamento, né? Significa assim, aquele autor que nesse momento eu estou namorando mais. Temos aqui psicodinâmicas em geral, psicanálise, alguém que tem essa preferência? Levanta a mão, mas assim, tem que ser aquela mão bonita, sem vergonha, né? Da linha comportamental, temos alguns aqui que estão paquerando, a professora já olhou já, a professora de comportamental está marcando aqui na fenomenologia, temos, a professora também está anotando agora, né? E para não esquecer de novo, são muitas abordagens, eu não quero ofender ninguém, mas temos muitas outras, os junguianos, os terapeutas corporais, os transpessoais, e tantas outras TCCs, né, terapeutas cognitivos. Por que falar de todos eles? Porque quando a gente fala de neurotecnologia e de neuromodulação, na verdade é praia para todos eles tomarem sol e se refrescarem nessa onda. Então, de forma alguma, o uso dessa tecnologia na prática clínica, na prática do psicólogo do esporte, do psicólogo organizacional, do psicólogo hospitalar, de forma alguma, o uso da tecnologia ele deve ficar restrito a apenas uma ou outra abordagem. Talvez, assim, é estranho, na psicologia a gente pensa assim, nossa, isso é uma técnica cognitivo-comportamental, isso é um recurso da psicanálise. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente deve pensar que isso é um recurso do psicólogo. Ou seja, se você tem essa bagagem anterior, tem uma boa formação de psicologia e outras formações necessárias que eu vou comentar, tá? Você é um ótimo candidato para pensar, tá, no emprego dessas novas tecnologias, seja na clínica, seja no hospital, seja em psicologia social, seja em qualquer campo que você vai atuar. Então eu quero começar desses tirando o estigma, para não ficar tão trava-línguas aqui, de que não existe uma abordagem que seja dona desse conhecimento, que a neurociência é muito democrática nesse sentido. Então, todos nós, com formação em psicologia, com especialidades as mais diversas, podemos nos aproximar e aprender o uso dessa tecnologia. Aliás, ninguém aqui fez curso para usar um smartphone, não é verdade? Quem usa smartphone aqui? Alguém? Poucas pessoas? Não, muitas, né? Quase ninguém, né? E na sala de aula, pode usar? A coordenadora deu um sorriso agora, né? Hoje é um dos grandes problemas de qualquer escola, da escola fundamental, do ensino fundamental, ao doutorado, é você competir com todo esse universo de redes sociais e estímulos outros, né? Mas faz parte do momento da nossa vida. Quando eu fiz graduação, e talvez a professora também, a internet ainda não existia na sala de aula, muito menos no smartphone. O que acontecia? Quando o professor ele fazia alguma afirmação, compartilhava um artigo, falava de um artigo, geralmente a gente tinha que ir num lugar chamado biblioteca. Um lugar, e você ia procurar um bibliotecário, você não andava sozinho, não. Ia ser aquela pessoa que ia fazer todo o trabalho, de falar, olha, a gente tem essa revista, a gente tem esse livro, ou a gente pode pedir. Eu, por exemplo, fui muitas vezes na Birene, da Escola Paulista de Medicina, que é uma biblioteca latino-americana responsável pela guarda de artigos científicos, e você tinha que fazer todo esse trabalho. Não existia ainda um conceito de nuvem, as coisas não estavam nas nuvens, elas estavam fisicamente nos lugares.
E a gente sabe hoje que tudo que a gente for falar aqui, vocês rapidamente vão conseguir acessar, vão conseguir entrar aí no computador pessoal de cada um de vocês. Tá? Portanto, eu vou deixar alguns QR Codes para que vocês possam puxar essas informações, facilitando a vida de quem quiser saber mais. E eu também quero compartilhar, eu deixei aqui na minha rede social, acho que é no Instagram, como uma forma da gente. Eu poucas vezes tenho fotos tão legais como essa de vocês, né? Um público tão grande. A gente está uma foto muito bonita, por favor, marque, né? Não deixe levar essa UNIP para mais alguns dias da minha vida, tá? Então a gente fica combinado, eu acho que está Armando, NN, fica a minha sugestão, meu convite para vocês. Eu já quero começar a mostrar, para simplificar um pouquinho, sobre o que trata essa neurotecnologia. São neologismos, né? Toda vez que a gente inventa nome para uma coisa, um nome novo para uma coisa, geralmente um nome anterior é perfeito. Tá? A neurotecnologia, a gente está falando que é alguma tecnologia, mas é uma tecnologia diferente, porque é uma tecnologia que vai permitir a gente acessar o funcionamento do nosso cérebro. Olha que maravilha. Hoje, quem tem uma smartwatch, quem tem os reloginhos, ou o reloginho da ginástica, você consegue ter todo um controle, um registro da função cardíaca e dos passos. Da mesma forma, a área da psicologia no exterior evoluiu para que a gente tivesse um registro de como andam as nossas mentes, como andam as nossas funções cerebrais. Você tem hoje essa conversa de tecnologias que permitem a gente aprender, ver, estudar e treinar as pessoas com relação a essas informações todas. Eu vou pedir ajuda de um voluntário. Temos um voluntário. Palmas para o voluntário, por favor. Vocês conhecem a voluntária? Sara Guzmão. Sara Guzmão. Cadê as palmas para Sara? Está higienizada, tá, gente? Depois ela comenta com vocês aí algo que fugiu do... Isso, tem que ficar a imagem na frente, essa imagem fica para frente. Estou registrando a frequência cardíaca da Sara. Deixa eu outro vídeo. Vamos lá, um vídeo mais tempo. Isso aí, nervosismo. Muito bem. Vou pedir para a Sara se posicionar 1 metro mais ou menos de distância. Uma vez que a gente capturou os sinais vitais pela frequência cardíaca, eu vou mostrar uma coisa para vocês que faz parte desse conceito de neurotecnologias, ou de tecnologias que permitem a gente expandir o nosso trabalho dentro do consultório, dentro do hospital. Olhando para mim, aqui a gente está usando uma tecnologia de realidade aumentada ou realidade mista, onde a gente tem uma animação. Isso daqui foi criado e muito usado para mostrar para pacientes com pânico, transtorno de pânico, né? Transtornos de ansiedade de forma geral, como que funciona a exploração de quadros de ansiedade. E aí a gente pode avançar, por exemplo. A gente pode mostrar o funcionamento por dentro do coração e ir mais fundo, mostrando a circulação. E voltando.
a Sara bem, olha para mim. Então tá, salinho, você está com o coração na boca quase. Pode tirar a camiseta. Então, essa primeira experiência foi mostrando para vocês assim, o recurso de uma tecnologia de realidade aumentada ou mista. Por que é mista? Porque não é uma animação qualquer, é uma animação que eu consigo colocar a frequência cardíaca do paciente ou do aluno e ao mesmo tempo eu consigo fazer o quê? Tanto psicoeducação quanto explicações necessárias para você entender por que a respiração afeta a nossa frequência cardíaca, dá angústia, quadros de ansiedade, de uma forma que nós faríamos de qualquer jeito, mostrando desenhos, contando histórias. Por isso que a gente estuda tanto a fisiologia, a anatomia, para ter essas noções que precisam ser valorizadas. A tecnologia, ela permite a gente expandir, a gente torna isso, a memória para o paciente dessa experiência da realidade aumentada, ela é eterna. Eu tenho pacientes que há muitos anos eu usei outras tecnologias, como a realidade virtual e etc. E muitas vezes, assim, aquilo que as longas horas de conversa foram esquecidas. Mas o uso pontual da tecnologia dentro de uma sessão gera uma memória que é tão significativa, porque é uma experiência ainda tão diferente para a maioria de nós, que gera essa grande memória do tipo assim, agora faz sentido porque aquela situação de ansiedade, aquela situação de medo, leva a ter um desconforto no meu coração, no meu tórax, por que a minha respiração muda, e assim por diante. Então, estou mostrando uma primeira tecnologia, que é usada para você ensinar, para você fazer psicoeducação, mostrar para os pacientes como que estados emocionais, estados mentais podem modificar condições fisiológicas. Aqui a gente ficou muito focado no coração, mas na verdade você tem vários órgãos que podem ser mostrados através dessa animação por meio dessa tecnologia. A gente vai para a segunda experiência agora. Vai com a Sara? Ou convidamos alguém? O que vocês preferem? Chama alguém. Quem é corajoso para subir aqui? Meu Deus. Temos? Temos? Eu não sei. Aqui a nossa corajosa. E as palmas? De que sala você é? Terceiro semestre. Novinha, será que ela continua depois dessa apresentação? Agora a gente vai mostrar o uso de uma outra tecnologia, essa sim, muito mais utilizada na nossa prática do dia a dia, quando a gente chama de neurotecnologia, neuromotivação, que é um sensor de ondas cerebrais. Na verdade, esse arco aqui, na verdade, eu não vou destruir o aparelho, tá? Isso aqui é só aquele filho único que a gente tem com muito carinho. Na verdade, o equipamento é isso daqui. Hoje, você tem um eletroencefalograma, ou seja, um equipamento que permite você ler as ondas cerebrais desse tamanho. E eu estava falando para a professora da sala VIP que isso daqui não é o final, isso daqui vai diminuir ainda mais. E ele permite que você capture o sinal de várias áreas que são importantíssimas, como, por exemplo, no córtex pré-frontal, que é o trabalho mais rico que um neuropsicólogo pode fazer, tanto para avaliar quanto para treinamento. Então, tudo aquilo que você pode fazer usando, por exemplo, os testes neuropsicológicos, você também pode usar meios como esse, equipamentos que permitam que você some resultados. Isso não substitui uma avaliação neuropsicológica, mas isso pode dar subsídios tanto ao neuropsicólogo quanto ao neurologista, ao médico que cuida daquele paciente, para ver um pouco da dinâmica do dia a dia. Por exemplo, como que fica o meu cérebro quando eu estou de madrugada assistindo Netflix sem parar? Você pode ter uma informação triste. Embora você está desperdiçando bastante dopamina lá, está naquele vício,
né, provavelmente a tua função do córtex pré-frontal está arrasada por falta de sono adequado. Então vamos lá, você permite? Ela está ainda arrependida, ela não tem certeza aqui. Profissional, palestrante, técnico, reza para que tudo dê certo. O que a gente vê na tela agora? A gente vê as ondas cerebrais agora, do presente momento. Então a gente vê uma animação do cérebro e principalmente a gente vê as ondas que estão mais ativas. E a gente pode fazer testes, experimentos, por exemplo, leia um livro, num quadro de déficit de atenção, você vai ter uma resposta do comportamento daquele cérebro com relação à tarefa. Tá? Vamos ensinar relaxamento, ensinar meditação, vamos ensinar uma técnica de respiração diafragmática. Tudo que naturalmente nós podemos fazer, e são práticas diárias de psicólogos clínicos, psicoterapeutas, você pode ampliar enxergando como o corpo funciona e reage. Só o uso dessa tecnologia. Aqui a gente está na tela de psicoeducação. Você está identificando como o cérebro de todos vocês está assim. Só que a gente não tem consciência, a gente não tem acesso direto às nossas ondas cerebrais. A tecnologia permite você enxergar aquilo que acontece o tempo todo. Aí, essas tecnologias, elas vêm associadas a desafios, a ideia de gamificação. Aí vem a questão da recompensa, de selecionar comportamento e assim por diante. Por exemplo, aqui nesse aplicativo a gente tem duas modalidades: treinamento de foco e treinamento de relaxamento ou experiências de atenção plena, mindfulness, tá? Mais relaxantes. Vou colocar o foco, tudo bem? Sara, você tem que olhar para a tela. Você tem aqui uma maçã verde. E você tem uma barra, essa barra vermelha, Vitória, você tem uma barra vermelha que representa o nível de ativação de uma área cerebral, tá, relacionada à atenção, e você tem um limiar, se ela tem uma linha amarela. Se ela mantiver, ela destrói, dizendo que sim, ela conseguiu manter o foco no tempo suficiente para alcançar aquela atividade e você finaliza esse jogo. São jogos. Aqui você já tem uma barra onde a linha amarela está mais alta, quanto mais dispersa, e a gente treina essa dispersão com o paciente. Se a queixa dele não é dispersão, você treina ele ficar disperso. Ela precisa de ficar concentrada o suficiente para levantar e fazer desaparecer aquele abacaxi. Isso é treinamento cerebral usando os recursos da psicologia, usando toda a ciência da psicologia que mostra, né, como que o cérebro funciona, se comporta, responde, né, a pedidos, a tarefas, só que de uma forma que você vê esse funcionamento. A psicologia existiu até hoje sem, muitas vezes, esse recurso. A ideia dessa palestra é para compartilhar com vocês, e vocês aí de cima também, tá? Toda hora eu esqueço, tem muita gente lá em cima, compartilhar com vocês, que a gente pode treinar, e não é fácil treinar numa palestra, num palco desses, tá?
A gente tem que dar os parabéns para ela, porque é muito difícil estar assim. Por favor. Só que a tecnologia nunca para. E a gente também não. Da mesma forma que você pode usar jogos, games, e ver toda essa intervenção, né, do funcionamento do cérebro e a sua interatividade cérebro-aplicativo, você pode ver isso através de coisas. Que tipo de coisa? Aqui é um abajur bacana, né? Imagina isso no quarto, vai fazer um sucesso enorme. Só que mais do que um abajur, esses equipamentos eles vão conversar. Vocês notaram que mudou. Deixou de ser uma cor fixa e agora a gente vai ver uma alternância de cores. Existe um código de cores, onde as cores quentes são níveis de atenção do cérebro e cores frias estão relacionadas a estados de relaxamento, de calmaria. Então você começa a ver, não no aplicativo, mas num objeto, o quanto que determinado estado mental pode controlar esse jogo de luzes aqui e ter esse feedback. Então, ao invés de você olhar para uma tela, para um projetor, você olha para uma luminária que reage, responde aos seus estados de consciência. Existe um dos conceitos muito importantes da psicologia positiva, né, da psicologia da consciência, que fala do flow, aquele estado de fluir. Quando a gente começa a treinar bastante com esse abajur aqui, a gente começa a perceber esses estados de fluir da nossa mente e cérebro, né? A mente fluindo através dessas atividades cerebrais. E isso, para nós, é tornar palpável aquilo que a gente tinha que acreditar. Então, você acreditava porque você via, porque tinha um artigo te provando que aquilo funcionava, porque funcionava. E esses recursos permitem que a gente mostre para si mesmo, que a gente mostre para os nossos pacientes como esses estados de consciência eles vão se alternando, estados de maior foco ou de maior relaxamento. E por último, merece uma foto bacana, né? Quem não tirou foto ainda fica aqui do lado, ó. Vocês vão... Quantas vezes a gente tem a oportunidade de tirar a foto da mente, do cérebro, tá? De forma tão assim simples. Ó, até a professora quer tirar uma foto agora. Tipo, a gente põe a coordenadora aqui e faz aquelas perguntinhas para ela. Isso. E por último, mais pertinho, não tenha medo, tá? É uma aranha robô. Hoje você começa a ter brinquedos que começam a responder sobre estados da mente, do cérebro. Isso serve para treinamento, isso serve para demonstração. O foco dela, eu vou perder a aranha, por favor, não. Estraga a minha aranha. Ela perguntou, olha que interessante, o que eu estou fazendo? Porque a gente não fez a explicação. Vou cair.
merece palmas e uma foto bem bonita. E o que acontece? A ativação da aranha e a velocidade do movimento reagem ao foco mental. Quanto mais foco você dá, você cria através da atividade de um grupo, de uma área importante do nosso cérebro, esse brinquedo, esse equipamento de altíssima tecnologia, ele interpreta isso, esses números, esses dados, e ele faz uma ação. A ação é fazer com que o movimento e a velocidade da aranha aconteçam. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de falar aqui no Hospital do Câncer, a Santa Marta, os novos residentes de oncologia. E eu levei uma tecnologia de drone, mas eu perdi porque fizeram subir demais. Então eu não trago mais coisas que a gente possa perder assim facilmente. Né? A gente traz uma aranha que é mais fácil de capturar. Mas a ideia... Obrigado, Santa. Só mais uma vez. Não sei se vocês repararam cores aqui nessa tiara. Opa, puxa. Tá viva, tá andando, tá bem. Obrigado, respira. Por que aquelas cores? Porque você pode usar esse equipamento, ele é tão sofisticado, sem o aplicativo e sem os robôs. Somente aquele código de cores, você tem toda uma tabela, onde aquele código de cores diz para você, diz para o paciente, que estado mental está mais predominando. Se é foco, se é relaxamento, ou se é o equilíbrio entre foco e relaxamento. Então, cada atividade, cada equipamento de neurotecnologia te abre um mundo novo, uma janela enorme de possibilidades para a gente fazer psicoeducação, para a gente treinar pessoas com queixas de verdade, né? Queixas como transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, quadros de ansiedade, transtornos do humor, depressão. Cada uma dessas condições clínicas muito comuns, você tem equipamentos com tecnologias próprias que permitem você mostrar e treinar o paciente. Agora eu volto para os slides. Eu espero, com essa demonstração, ter mostrado que, na verdade, neurotecnologias, neuromodulação é um assunto complexo, que precisa de muito estudo, né? Estudar neuropsicologia, neurociência é muito árduo, só que para aplicação a gente tem esses dispositivos que devem ser simples. Tudo que eu mostrei para vocês é o uso do conhecimento da neurociência, da neuropsicologia, só que aplicados para que o clínico ele possa usar de forma rápida, de forma segura, tá? Que ele possa trocar entre uma sessão e outra, né, o equipamento com o paciente e assim por diante. Então, neurotecnologia aplicada. Aqui é uma fotinho de Harvard, onde quem estuda psicologia, quem estuda neurociência, é um lugar que a gente... É o sonho da gente ter a oportunidade de estar lá estudando, e lá a psicologia é igual estudar neurociência. Tipo assim, todas as abordagens, todas as escolas de terapia, elas falam uma língua em comum. Então você vai explicar o inconsciente, você vai explicar o pensamento disfuncional, mas você fala, olha, isso acontece mais ou menos aqui. Então existe uma linguagem comum a todas essas correntes. Mostrei a minha plaquinha aqui, estudando neurociência e gestão do estresse, a gente é reconhecido, e aí eu trago essa questão, que para mim é uma questão que é desconcertante. A gente fala de neurotecnologia como uma coisa muito distante, você está muito distante, e aí a gente tem essas notícias aqui. 86% dos brasileiros preferem atendimento psicológico feito por robôs, por inteligência artificial, tá? Do que por pessoas. Não criei essa matéria, uma matéria que foi... depois eu mando os links, é uma matéria de revista. Fizeram a pesquisa, é uma pesquisa mundial com 12 mil participantes em mais de 11 países. E hoje você já tem tecnologia suficiente para fazer aquela primeira abordagem. Fazer a psicoeducação,
contar para o paciente se aquela sensação de desconforto pode ou não ser preocupante. Então, toda essa primeira abordagem, você já tem tecnologia que permite ser oferecida aí por vários meios. Depois, terapia com robô, inteligência artificial minimiza transtornos mentais. E aí tem uma interrogação. O quanto que a gente já tem hoje de evidência científica de que existe tecnologia suficiente para que a gente pense além daquele nosso contexto clássico, da presença do terapeuta, do psicólogo, né? Nós, todos que sobrevivemos à pandemia, tivemos que aprender, porque durante a pandemia, de uma hora para outra, muitos atendimentos presenciais se tornaram virtuais. Coisas que a gente não imaginava que aconteceriam tão rapidamente na nossa sociedade. Talvez sem pandemia a gente não tivesse hoje a oportunidade, a possibilidade de fazer atendimento imediato por tecnologias. Aqui é o primeiro artigo, é o artigo que baseia essa aula. É um artigo que eu escrevi para a revista Arquivos Médicos, pode acessar pelo QR Code. É para você ler quais são as bases científicas desses aparelhos e de outros aparelhos que eu não trouxe aqui por uma questão de logística, de prática e assim por diante. Celular é unânime, né? Se a gente não pede para usar o celular, eles vão usar. Eu falei, vamos usar o celular. Então vai fazer parte, né? Para o bem e para o mal. A professora está olhando aqui pensando, meu Deus. Pronto. Não vai dar para ler, mas existe, uma pergunta que me fizeram, mas existe alguma legislação, algum código de ética que abra essa possibilidade para que psicólogos utilizem essas tecnologias no nosso meio? E aí, de forma muito frustrada, eu digo que assim, existe hoje um parecer sobre a formação neurofeedback e outros processos associados a neurociências para psicólogos. Isso daqui foi criado pelo Conselho Regional de Psicologia de Alagoas, que é uma permissão, falando que sim, não existiria nenhuma razão contrária para a gente impedir. Mas eu digo que o sonho de todo profissional é que a gente tenha resoluções enxutas, bonitinhas, e que deixem isso mais claro. Infelizmente, eu digo para vocês que essas tecnologias já fazem parte das resoluções da fisioterapia, da enfermagem, da medicina, nem se fala. E nós, às vezes, temos esse movimento lento para aquilo que é da nossa área, para aquilo que fala sobre comportamento humano e emoções humanas. Então, o que a gente tem hoje de concreto é um parecer positivo de um conselho regional. Com o QR Code vocês conseguem ler esse documento na íntegra para entender sobre o que fala esse parecer. Contra o reducionismo. Às vezes a gente fala tanto de cérebro, e dá aquela sensação, nossa, mas será que todo problema humano se resume ao cérebro? Essa é uma questão incômoda, porque a gente pensa, poxa, e as questões sociais, e as questões existenciais, e o racismo, e o preconceito, e a discriminação, e tantas coisas. É só cérebro ou a gente consegue ter um olhar ampliado? E eu digo que sim, a gente consegue ter um olhar ampliado, desde que a gente quebre os vários reducionismos. O reducionismo biológico, geração Prozac. Eu sou de uma época, nos anos 90, quando o professor falava de tratamento de depressão, nada seria igual ao tratamento medicamentoso. Não se acreditava nos anos 90, embora já tivesse pesquisa, de que a atividade física, a alimentação, pudessem modular o funcionamento dos nossos neurotransmissores. E a gente sabe que sim, não é só tomar um antidepressivo. Existem muitas vias de acesso para que o nosso organismo, modifique a produção dessas substâncias. Então, geração Prozac é aquela geração das propagandas onde tudo seria tratado por uma única molécula. Tinha revistas que falavam de que deveria se dar Prozac na água das cidades. Por quê? Porque isso deixaria as pessoas todas bem resolvidas, contentes, alegres. E a gente sabe que hoje
é uma molécula tão importante quanto outras moléculas, mas que de forma alguma é uma bala de prata que vai resolver todas as questões de sofrimento humano. Existe um reducionismo psicológico. A gente está aqui na psicologia, que é aquela coisa que dói no peito. Por quê? Não dá aquela dorzinha quando chega um colega, você faz psicologia, eu faço muito pensamento positivo, e é por isso que a minha vida vai ser diferente. Aí você fala assim, calma, você assistiu aquele documentário, né? Então você fala, calma, né? Cuidado. Tanto que hoje existe uma outra expressão que eu não coloquei aqui, chamada de positividade tóxica. Tipo assim, existem problemas reais no mundo, calma. Da mesma forma que a gente busca a alegria, a felicidade, a gente precisa de ter esse olhar mergulhado de que existem injustiças, existem coisas que a gente precisa de combater. E não vão ser essas fórmulas mágicas, né? Não é um robô-aranha ou não é uma pílula que vai trazer uma resposta definitiva e completa para todas as questões humanas. Então, a gente fala muito da neurociência como uma forma de reducionismo biológico. Mas a gente esquece que existe um reducionismo enorme dentro da própria psicologia. Fiquem atentos. Psicólogo que, por exemplo, não quer trabalhar com psiquiatras, como parceiros, como colegas, ou outros médicos, porque não acredita. Então, assim, acende lá o alarme aranha, né? Fica esperto que talvez seja um pensamento complicado. E reducionismo social da antipsiquiatria. Não existem doenças mentais, não existe sofrimento mental, tudo isso daí é uma questão ideológica. Cuidado com os extremos. Tá? E para a gente poder responder aos extremos, esse é um livro recém-lançado, que eu indico muito, não agora, na época, nas férias. E pensando em sistemas, é um livro que amplia a nossa visão para qualquer abordagem que você trabalhe. Né? Amplia, abre a cabeça para as várias questões humanas. Tempo. Esse artigo foi lançado ontem, gente, e ele fala que a gente deve pensar em estudar problemas de saúde mental como sistemas, não síndromes, nada fechado. E aqui é, de novo, uma grande crítica ao DSM-5, que fala assim, está ajudando ou está atrapalhando? Não só os pacientes, como os próprios profissionais da saúde, tá? Mas é só compartilhando com vocês. O mapa mental das neurotecnologias que eu mostrei para vocês, mas vamos para a parte mais ilustrativa. Todo mundo aqui deve ter ouvido falar, o pai, o avô, não sou tão velho assim, mas os Jetsons, eles já faziam menção a algo chamado de teleconsulta, que é hoje totalmente possível com a tecnologia que vocês têm no bolso de vocês. Então, assim, nos anos 60 era algo considerado futurístico, ficção científica. Se tornou presente possível. Tricorder, Star Trek. Hoje é o nosso smartphone que mede as nossas frequências cardíacas, o nosso caminhar, dá dados sobre sinais vitais e estilo de vida. Está no nosso bolso, é disponível e sempre trazendo novas evoluções. Ciência, tecnologia, inovação e saúde mental. Correndo um pouquinho. A gente tem as tecnologias duras. O que eu trouxe para vocês é o resultado do conhecimento da neurociência para as tecnologias duras, também hard skills. Você precisa de visão de engenharia, visão de biologia, de bioquímica. São áreas densas que precisam para a gente entender como melhorar o atendimento em saúde mental. E você tem um monte de recursos, desde a realidade virtual aumentada, games terapêuticos, neuromodulação não invasiva, mas você tem, por outro lado, as tecnologias suaves, que aqui a gente fala daquilo que é da natureza humana, a empatia, se colocar no lugar do outro, né? A autoconsciência, a autorregulação dos nossos estados emocionais. Isso as máquinas não substituem, mas embora sejam tecnologias em campos distintos, a gente precisa dos dois para viver em harmonia. E a ideia de falar de neurotecnologia é a ideia de falar assim, nós, psicólogos, somos cada vez mais necessários nesse mundo tão tecnológico. Por quê? Porque às vezes ele peca pela falta do humano.
mas ao mesmo tempo nós que somos apaixonados pelo humano, precisamos de incorporar melhor as tecnologias. É quase como se um balanço que está muito desequilibrado. Eu falo demais em cursos médicos sobre as soft skills, as competências socioemocionais, a questão da inteligência emocional. Por quê? Porque hoje você tem risco de ideação suicida, de depressão gigantesco nos nossos colegas, nas mais diversas especialidades. E falta essa questão do toque humano. Ao mesmo tempo que eu falo aqui para vocês da psicologia, que a gente tem muito do toque humano, mas a gente precisa de incorporar melhor essas tecnologias. Saber como fazer uso da inteligência artificial, dos recursos de smartphone. Talvez o trabalho de vocês algum dia seja criar um aplicativo para alguma coisa que seja necessária para a sociedade. Isso fará parte. Né? E aí a gente tem aqui como os grandes representantes, né, da hard skill, ou seja, o gênio louco, aquele que resolve e cria máquinas para todas as suas necessidades a qualquer preço. E aqui a gente tem talvez as respostas, né? Aqui são o Freud e o Aaron Beck, da terapia cognitiva, tentando segurar o cérebro e a dificuldade dessas áreas muito anteriores ao desenvolvimento do conhecimento do cérebro, tentando segurar o cérebro para explicar as suas áreas. Neurotecnologias, gente, isso daqui assim, é uma aula que é um curso. Eu falo desse curso na pós-graduação lá da FMUSP, que é a Faculdade de Medicina da USP. Esse assunto é um assunto de pós-graduação que eu pedi para a professora me permitir falar. É um assunto grande, amplo, mas é um assunto que eu acho que desde a graduação a gente precisa de ter noções. Então a gente tem aqui um equipamento de bio e neurofeedback que permite você ver sinais vitais, ensinar o paciente a treinar a partir desses sinais que são medidos. Da mesma forma que você pode ensinar uma pessoa a controlar uma prótese, como uma mão, tá, através desses sinais do cérebro. Você tem games. Isso aqui, quem gosta de jogar videogame aqui? Gente, videogame já vem sendo estudado como um novo medicamento. Então você tem áreas que desenvolvem games que podem ajudar no tratamento, né, de questões humanas. Por exemplo, esse daqui é um game aprovado pelo FDA, que é o órgão que avalia e certifica produtos, medicamentos, desenvolvido para crianças com TDAH. É um vídeo, geralmente a gente fala, a pessoa tem déficit de atenção, tira ela do videogame. Aí o que os cientistas fazem? Criam um videogame que vai ajudar a pessoa com TDAH, tá, a ter maior foco e concentração. Esse daqui é um programa que eu uso muito no consultório, é um programa validado de treinamento de memória de trabalho, por exemplo, onde você tem exercícios, e eu vou dizer que exercícios, porque toda vez que você acha que foi bem, a próxima fase é horrível, tá? E ele vai treinando, é como academia para o nosso sistema nervoso central. Tá? Aqui você tem um outro programa, um game, para pacientes com câncer, principalmente pacientes infantis, que você tem uma questão que já foi demonstrado que ajuda o paciente durante o processo de quimioterapia, tá, a relaxar, a diminuir a resposta do corpo frente a todo aquele tratamento bastante complexo. E você tem a realidade aumentada e virtual. Da mesma forma, a gente tem realidade virtual mais neurofeedback. Hoje a gente usa a realidade virtual, que seria difícil de compartilhar em tela com vocês, por isso que eu não trouxe. Mas você tem esse equipamento de neurofeedback que controla as cenas que você vê dentro do óculos de realidade virtual. Então, por exemplo, você consegue modular se estão mais claras, se estão mais escuras, se você tem mais vida ou menos vida dentro de um jogo em ambiente de realidade virtual mediado por neurofeedback. Aí você tem estimulação craniana, elétrica craniana, a estimulação, o arrastamento audiovisual,
Todos são recursos de neurotecnologia usados para todos esses usados para transtornos mentais. Cada um deles comprovado por uma queixa específica, por uma área específica. Muitas vezes a ideia não é substituir a medicação, mas é reduzir a necessidade de medicação e complementar o trabalho do terapeuta. O próprio estimulação transcraniana por corrente contínua, isso daqui é de uso corrente hoje no Hospital das Clínicas, em clínicas privadas. Nos Estados Unidos, os psicólogos em Boston usam demais isso no consultório, é prática comum, uma coisa que provavelmente vocês não vão ouvir falar dentro da graduação de psicologia aqui. Estimulação magnética transcraniana para quadros de depressão, alguns quadros de toque, dor crônica. E neuromodulação invasiva, onde você coloca um chip. Mas é o psicólogo que faz isso? Não, é um neurocirurgião. Mas todo esse trabalho, existe o trabalho do psicólogo de desenvolver essa chegada ao paciente, como que ele vai precisar de um chip super sofisticado por uma questão que nem farmacologia e nem tratamento psicológico conseguiu responder. A gente está falando de casos mais graves, mais sérios, onde você tem uma resposta de altíssima tecnologia possível da gente imaginar, da gente pensar. Terminou o nosso tempo? Vamos correr agora. Máquinas são para respostas, humanos são para perguntas. Eu queria finalizar essa nossa conversa falando que assim, não se preocupem, a gente não vai perder trabalho desde que a gente não vire as costas para a tecnologia. A gente precisa de começar desde o primeiro semestre de psicologia a pensar em como que eu posso tornar a tecnologia amiga e não inimiga do meu trabalho. Tá? Aprendendo a usar os aplicativos, olhando as várias oportunidades do meu celular e como que eu posso me comunicar e responder e funcionar. Aqui tem um texto que alguém que fugiu aqui. Tem um texto aqui que eu não sei o quanto que vai ser fácil de ler, mas é um texto que não foi escrito por mim, foi escrito por inteligência artificial. Eu descobri um lugar que quando você provoca a inteligência artificial, ela não te devolve, é diferente do Google, que te devolve um artigo, um texto. Aqui, a gente está usando uma tecnologia que ela, através dos seus algoritmos, ela traz as melhores respostas possíveis para essa questão. E esse parágrafo aqui, ele é inédito. Ele não faz parte de nenhum capítulo de livro, nem de nenhum blog. É criado por meio dessa tecnologia de inteligência artificial. Eu acho que era isso que eu preparei para vocês. Eu quero agradecer mais uma vez essa rápida pincelada do que a tecnologia pode fazer pelo psicólogo e o que o psicólogo pode fazer com essa tecnologia para o bem-estar, para ajudar os nossos pacientes e mudar a nossa realidade. Muito obrigado, gente. A
braço para ver onde está a dislexia. Sim, alguns dessas tecnologias de neuromodulação, o que eu trouxe para vocês aqui é o mais básico e é o fácil da gente carregar numa mochila. A professora, quando eu cheguei hoje, ela falou assim, e os aparelhos, Armando, você não trouxe nada para mostrar? Eu falei, está aqui na mochila. Ela não acreditou, não é verdade, professora? Mas existem aparelhos de uso clínico que sim, você já começa a ter nível de evidência para tratamento de algumas condições neurológicas. Uma delas é a dislexia. Tá? Gente, só falar uma coisinha. Os comprovantes estão sendo entregues ali nas portas, tá bom? Depois. Mas quem for continuar aqui também vai receber, gente. Calma, podem continuar. Estarem pensando as perguntas. Pode ficar bem relatado, porque a gente vai ficar aqui, gente. Que ainda tem a segunda palestra, mas a gente vai entregar dessa palestra, tem que sair e depois voltar, tá bom? Mas fiquem para perguntas. Agora eu vou fazer uma pergunta, galera. Obrigada. Eu vou fazer uma pergunta do Forbes. Eu não sei quem mandou, então não me bate. Até que ponto é interessante a atuação da tecnologia na psicologia? Estou com você. Gente, a tecnologia não vai substituir o trabalho do psicólogo. Desde que o psicólogo utilize tecnologia. E a ideia que a gente tem hoje, principalmente pensando em evidências científicas, é de como potencializar as nossas abordagens atuais. Por isso, no começo dessa apresentação, eu quis chamar a atenção de várias paixões, pessoas aí com várias paixões. Cada uma destas, hoje eu tenho há muitos anos eu dou treinamento desses equipamentos, e no início era para profissionais da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. Cada vez mais a gente recebe no treinamento profissionais de todas as linhas e abordagens psicológicas que já reconhecem as limitações de todas as linhas e abordagens psicológicas, e o psicólogo, como outros profissionais da saúde, ele é um apaixonado por ferramentas. Como que eu posso ter mais ferramentas para potencializar a minha intervenção? Não só na clínica hospitalar, mas também na organizacional, no esporte. Hoje não se faz psicologia do esporte sem você ter essa medida, né, de vários sinais vitais. Então, assim, a psicologia como um todo, ela vai englobar isso. O que dificulta são as barreiras de acesso. Pessoal, vamos ficar em silêncio para a gente poder escutar o nosso palestrante responder. Professor, adorei essa tecnologia, não conhecia assim de perto, só por vídeo. E achei extremamente interessante, principalmente, o quanto é difícil a gente trabalhar com reabilitação cognitiva com crianças com transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade e ainda com impulsividade. O quanto é difícil a gente conseguir a manutenção da atenção dessa criança, né? Que ela mantenha o foco na atividade. E uma tecnologia dessa, com certeza, essa criança vai ficar vidrada no brinquedo, porque para ela passa por um brinquedo. Eu não atendo crianças, tá, professora? Eu atendo crianças grandes, adultos, tá? Vocês, assim, crianças bem grandes, esses são o meu público-alvo. E uma coisa que eu descobri ao longo dos anos, muitas pessoas que têm ainda hoje uma resistência à procura por terapia, por psicologia, por psicoterapia, porque assim, mas o que você faz? Porque quando a gente pensa em busca de ajuda em saúde, a gente tem a imagem do tratamento médico, que ele palpa, ele pede um exame, vem um exame de laboratório, você toma algumas coisas. Esse é o raciocínio por trás dos tratamentos de saúde. E a psicologia, não necessariamente. Você faz tudo acontecer, né, através da fala, da orientação.
Então, o que eu aprendi? Né? Aqueles pacientes mais resistentes, e eu digo alguns exemplos assim muito ricos de engenheiros. O engenheiro vai no consultório porque a esposa está do lado de fora, falando assim, ó, ou vai fazer ou separamos. E ele não quer, tá? Prefere às vezes tomar remédio. Médicos, a gente tem muita proximidade no campo da psicologia com psiquiatras, mas quando você foge da psiquiatria e vai para outras áreas clínicas, às vezes a pessoa não entende direito o que a gente faz. E a possibilidade de você mostrar, por meio desses recursos, seja nos brinquedos, as crianças grandes adoram, viu, professora? Algumas querem levar do consultório até. E dos equipamentos ligados a computador, traz uma materialidade que a gente ainda não conhece no trabalho do psicólogo, de você mostrar um estado de ansiedade, um estado de tensão, tá? Por exemplo, eu não trouxe esse equipamento aqui. Todo mundo já disse assim, você tá muito preocupado. Existem pessoas que o estado de ansiedade ele é muito externalizado, mas nem sempre. Tem muitos de vocês aqui que devem conhecer alguém que sofre de ansiedade, mas ninguém vê. Existem sensores de biofeedback que monitoram essa ativação do sistema nervoso simpático, o sistema de luta e fuga. Então você faz uma pergunta para a pessoa, por exemplo, assim, como que anda o casamento? Pergunta básica, né, professora? Como que anda o casamento? Aí eu já tive vários e vários casos do tipo assim, vai bem, e dispara o meu biofeedback, ele vai no grau máximo. Com essa pessoa, se eu ficar só naquela resposta, vai bem, normal, está tudo normal. Então, para muitas dessas pessoas, aí até o tato do psicólogo, tipo assim, o quanto que eu vou mostrar essa realidade física, ou quanto que eu não vou mostrar essa realidade física, por quê? Porque a própria dificuldade da pessoa identificar e reconhecer que o corpo dela já está respondendo de formas muito intensas a essa frase de que tá tudo bem, eu adoro o meu trabalho. Aí dispara o sensor, você fala, meu Deus, ela deve adorar demais o trabalho, porque o corpo dela está sofrendo com isso. Né? Eu não trouxe esses equipamentos aqui, são equipamentos mais juntos do consultório, tá? Mas que permitem você fazer aqueles diálogos, aquela conversa natural, e você não ter só a resposta verbal e não verbal por meio da postura. Você tem uma resposta visceral. Entrou em ativação do sistema nervoso simpático, entrou em ativação do sistema nervoso muscular, quer dizer, a pessoa ela contraiu, por exemplo, algo bastante comum nos consultórios de dentistas, o bruxismo. Tá? Você vê a manifestação disso quando você pede para a pessoa contar a vida. E aí, me fala um pouco de você. Aí você vê músculos da mandíbula em máxima atividade, enquanto a pessoa está mantendo aquele ar de paisagem, falando assim, está tudo bem. Vocês já tiveram caso, já devem ter outro caso de pessoas que assim, estava tudo bem e infartou. Poxa, mas se estava tudo bem, por que infartou? Então a ideia de trabalhar com a tecnologia não é substituir o que a gente faz, mas é complementar o que a gente faz para fazer melhor. É um recurso, né? É recurso. Eu me lembro que quando eu comecei na psicologia hospitalar, lá em 1990, a gente não tinha esse recurso. Mas a gente falava assim para a equipe médica, olha, esse paciente, ele não está muito apto à cirurgia. Ele está apresentando um quadro de ansiedade. Aí o médico pergunta assim, mas como que você acha? Por que você acha que é ansiedade? Por mais que a gente tentasse explicar dentro das manifestações psíquicas e comportamentais do paciente ali apresentado, mas para ele era muito complicado entender tudo aquilo, né? Então a gente usava o quê? As escalas de ansiedade de Hamilton, por exemplo, para provar para o médico, como se fosse um exame de sangue, ó, tá vendo a resposta do paciente, que ele está ansioso frente à cirurgia. Né? Então hoje você tem esse tipo de recurso, que é sensacional. Esse recurso, além, você citou um exemplo perfeito de somar, ele não vai substituir, por exemplo, uma escala, mas ele pode, por exemplo, ver dentro de uma escala de ansiedade
quais são os sinais vitais que melhor expressam aquele sofrimento. Então, por exemplo, a gente sabe que a ansiedade ela tem várias manifestações. Tem gente que é ansioso e tenso, mas tem gente que é ansioso e tem palpitação. Puxa vida, é tudo ansiedade, mas a manifestação ela é em órgãos diferentes, em áreas diferentes. A tecnologia permite você mapear isso. E você, por exemplo, atender pessoas com cefaleia tensional. Quem tem cefaleia tensional percebe o sintoma, mas não percebe que passou o dia todo tensionando a nuca. A tecnologia permite você ver que o dia todo você passou tensionando a nuca. Dor crônica, você permite mostrar para a pessoa que não é só uma questão do músculo, que problemas da vida, problema de trabalho, problema de relacionamento, problema de dinheiro, você fala assim, e aí, como que está a grana? Você vê, por exemplo, o músculo lombar, as professoras aqui até se mexeram na cabeça. O músculo lombar ele contrai e a gente não tem consciência disso, porque a natureza é perfeita, a natureza ainda não deu consciência, que ia ser difícil viver tendo consciência de todos esses fenômenos. Mas a tecnologia permite você usar num contexto, que é o contexto do tratamento. Tá? Então ninguém deve usar isso daqui para o dia a dia. Você não vai namorar, colocar o teu namorado num aparelho de biofeedback e perguntar, você gosta de mim? E aí você vai ficar olhando na tela. Não vai dar certo esse relacionamento, tá? Usa a intuição. Melhor. Gostou da resposta? A Gabi já queria levar para casa já o equipamento. Eu falei não. Cadê a Sara, gente? Sara, pergunta de você. Ela tá com o microfone. Eu vou primeiro nele, aí depois também você, tá bom? Beleza. Pergunta do Brandão. Boa noite, Fernando. Cara, eu achei incrível a apresentação. Deixa eu ver aonde Aí, achei incrível a apresentação e achei incrível a possibilidade que essa tecnologia traz para a prática e para todas as áreas da prática da psicologia. Eu queria te perguntar se esse tipo de tecnologia tem fácil acesso e qual seria o custo desse acesso a essa tecnologia. Eu não vou deitar aqui no palco, eu juro. Mas você tocou no ponto central, e é sempre isso que acontece. A gente já evoluiu, a gente já tem muita tecnologia no nosso dia a dia, os próprios telefones de vocês. Se a gente for pensar alguns anos atrás, professores que sabem, a gente não tinha. Hoje a gente recebe dinheiro, envia dinheiro, é uma loucura pensar que assim, como fica fácil, até para você ser roubado, né? A tecnologia é tão rápida, você perde todo o dinheiro também. Só que quando a gente pensa nessas tecnologias que não é para um grande público, que não é para o uso de cada um de vocês, né, de cidadãos, mas é para o uso, por exemplo, terapêutico, e a psicologia, ela sofre historicamente, ela sofre esse atraso para ter acesso àquilo que está sendo produzido no mundo de mais de novo. Quando a gente pensa até em psicanálise, que eu acho que é uma boa história para se pensar, a psicanálise ela chega aqui porque vieram estrangeiros trazer e treinar profissionais da América Latina, da América do Sul. Quer dizer, essa dificuldade dessas informações transitarem pelo mundo levou muito tempo. Hoje, com tecnologia, a própria internet permite que a gente conheça que elas já existem, mas ainda elas não são de fácil aquisição. Por quê? Porque elas são produzidas fora. Eu até falei para os professores, elas são vendidas em dólar e a gente ganha em real. Então já começa por aí. E aí, quanto mais sofisticado, por exemplo, tecnologias que você já tem uma acreditação de um órgão como o FDA nos Estados Unidos, o órgão europeu, você tem tecnologias que valem assim, o valor de carro ou mais. Tá? Aonde é que a gente tem o equipamento mais caro que eu mostrei, que eu falei rapidamente, é a tecnologia de estimulação magnética transcraniana, que está por volta de 300 a 500 mil reais,
para você poder ter o benefício de tratar de uma depressão que é resistente a tratamento farmacológico e psicoterapêutico. E eu digo que eu conheço psiquiatras que estão se fazendo parcela. Por quê? Porque é uma tecnologia que realmente muda a vida de uma pessoa com depressão que não tem resposta a tratamento medicamentoso nem terapia, nem de psicoterapia. Mas assim, é $500 mil para você poder ter isso disponível. O lado positivo é que tudo é muito ágil e a competição é enorme. Então a tecnologia ela costuma se tornar mais viável com o tempo. A segunda versão, a terceira versão se torna mais possível de você. Juntem dinheiro, façam poupança. Não, poupança não é um bom investimento, professor. Façam investimento para aquisição dos seus aparelhos de consultório. É que nem dentista. Dentista já entra no curso de graduação e a família começa a fazer uma poupança. Não faz poupança não rende nada. Começa a fazer investimento para comprar o consultório. A gente não tinha essa preocupação. Aí você começa a gostar dessas tranqueiras, aí você começa a ter que fazer investimento para poder comprar. Obrigado. Gente, eu vou falar 2 coisinhas. Uma coisa muito importante. Enquanto o palestrante está falando, eu vou pedir para todo mundo ficar em silêncio, para a gente conseguir escutar o que ele está falando. Por mais que seja todo mundo embora e vamos conversar, mas conversa baixinho, porque para a gente continuar escutando que a palestra ainda está rolando. Outra coisa, quem for embora mesmo, leva todos os seus pertences, belezinha? E era isso, gente. Sorry. A gente vai fechar agora as perguntas. Desculpa mesmo, que acabou mesmo o horário e daqui a pouco a gente vai começar outra palestra, tá bom? Era isso então, gente. Obrigada por terem vindo.